abrir as nossas Bíblias, aproveitando que já estamos de pé, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, vamos meditar no versículo de número 10. Desde já quero agradecer a Deus pela bondade e a misericórdia dele na minha vida. Amém, Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Divino, juntamente com sua esposa, seu ministério. Amém. Já quero agradecer pelo convite, tamanha confiança, responsabilidade está sobre os meus ombros, mas eu estou aqui debaixo de muito temor e tremor. Oh, glória! Louvado seja Deus. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Que possamos continuar no mesmo espírito de adoração. Eu creio que Deus falará mais uma vez aos nossos corações, assim como Ele já tem falado. Ele está na casa, é bem notório a presença dele no nosso meio. Glória! E se saímos da nossa casa, não saímos para ir a qualquer lugar. E não saímos para fazer qualquer coisa. Nós viemos para adorar. E se você veio para adorar, não economiza, porque Deus está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz de poder rever já alguns alunos aqui. Bênção de Deus. Fico muito feliz. Agradeço pela receptividade. Pastor Divino, que igreja linda, viu? Deus abençoe. Muito maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Então vamos meditar na palavra do Senhor que nos diz assim. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Eu não sei se eu falei errado. Perdão. 1 Samuel é 2 Samuel, capítulo de número 21 e o versículo de número 10. É muita emoção, irmãos. Vocês estão achando que é brincadeira? 2 Samuel 21 e o versículo de número 10. Vamos repetir então a leitura novamente para a gente acompanhar bem. A palavra do Senhor nos diz assim. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Meu Deus. Louvado seja Deus. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Oh, maravilha. Estou agradecida a Deus também, porque estou na companhia do meu esposo. É sempre que ele pode estar comigo e hoje ele está me acompanhando. Fica de pé, sério, para todo mundo te ver que eu fico falando assim, ó. Eita! Lindão. Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, as nossas orações são orações que não se perdem no tempo. Já grava isso na sua mente, processa isso no seu cérebro. As nossas orações, elas não se perdem no tempo. Oh, glória! Muitas das vezes, nós achamos que Deus, Ele esquece das nossas orações. Demora, não é? Às vezes a gente quer até ensinar Deus a trabalhar. Não é mesmo? A gente fica assim, declarando para Ele o que nós fazemos, o que nós estamos envolvidos, como se fosse uma prestação de contas. E aí, Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está me enxergando? Como se Deus já não estivesse com os olhos fitados em nós. E Ele se alegra disso. Eu imagino que Deus dá risada. Porque Ele gosta quando nós também declaramos para Ele quem somos. E a Bíblia, no livro de Salmo 56 e no versículo de número 8, diz que Deus, Ele põe as nossas lágrimas no teu odre. As nossas orações, elas estão escritas justamente no livro de Deus.
precisa ficar frustrada, porque as suas orações foram recebidas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós ouvimos falar em milagres, imediatamente pensamos em alegria. E essa alegria, ela é inevitável. Quem aqui não gosta de ouvir algo sobre milagres? E é o que as irmãs estavam contando aqui, porque a avó delas está vivendo um momento de milagre. Amém, Jesus. Porque não é qualquer um em um leito de enfermidade que sorri ou até mesmo intercede para alguém. Isso é momento de milagre. É intimidade com Deus. É liberdade de expressar. É nítido o Espírito testificando com o Espírito de Deus. Eita, Que glória. maravilha, que alegria. Então, quando vivemos esse extraordinário, qualquer um de nós podemos viver a qualquer momento. E Ele não nos isenta de dor. Por isso que o processo de milagre, quando está para acontecer, ou quando está acontecendo, ou então até mesmo no momento, pode ser que gere dor. Porque o milagre está para chegar. E é só quem é do mundo espiritual que compreende isso. E para a gente entender completamente a história do que nós vamos falar aqui nesta noite, que é sobre uma mulher por nome Rispa. E eu já quero parabenizar a todas nós, porque nós temos que comemorar todos os dias. Ontem foi só aquela homenagem especial, mas todo dia é dia da mulher. É verdade. Glória a Deus. Mas para a gente entender um pouco sobre essa história, a gente tem que voltar lá no livro de Josué, no capítulo de número 9. No livro de Josué está registrado que ele foi o sucessor de Moisés. Mas antes de ser Josué, ele era Oséias. É muito importante a gente registrar isso aí. E estava incumbido sobre ele uma responsabilidade muito grande, que era de conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, até a terra prometida. Só que na caminhada existia também um povo, e esse povo eram os Gebionitas. Eles eram uma das pessoas que que fazem parte também da história, tá? E quando eles souberam da destruição que o exército de Josué havia feito em Jericó, eles bolaram um plano para justamente enganar os israelitas, o povo de Deus. Então o que eles fizeram? Eles vestiram de farrapos, carregaram comidas mofadas e aproximaram de Josué e o seu povo, fingindo ser pessoas de outros países distantes, e começaram a aproximar deles, querendo fazer um tratado de paz. Olha como que nós já aprendemos aqui. Estamos vivendo um período muito moderno. E o diabo, que é o nosso inimigo, ele é estrategista. Ele não brinca de ser diabo. Assim como nós não podemos brincar de ser crentes. É uma coisa muito interessante que nós precisamos viver nos dias de hoje. Ele é estrategista e ele engana. Às vezes quem a gente menos imagina aproxima de nós de uma forma sorrateira, querendo alguma coisa. Por isso que a gente precisa estar sempre ligado e comunicando com o Espírito de Deus, porque é Deus que revela, é Deus que mostra, e é Deus também que dá o livramento. Aleluia. Então, voltando para a história, os israelitas, eles observaram o lamentável estado daquele povo, e de repente Josué, o que ele faz? Ele acaba fazendo um tratado e acaba selando um juramento com aquele povo. 3 dias depois, não demorou muito, 3 dias depois, no entanto, os israelitas ouviram que os gebionitas eram justamente verdadeiros vizinhos deles. E agora, como que fica a situação? Josué fez um tratado com eles, fez um juramento. E aí o que acontece? Os israelitas continuaram a sua jornada, mas não atacaram os gebionitas por causa do juramento.
E quando eles aproximaram deles, quanto mais, né, eles se aproximavam deles, eles se declaravam quem eles eram, mas não podiam fazer nada por causa do juramento. E em 1 Samuel, no capítulo que nós acabamos, 2 Samuel, no capítulo que nós acabamos de ler agora, que é o capítulo 21, e o versículo de número 10, nós conseguimos identificar o porquê que Rispa passou por aquela situação. Entra no cenário, dentro do capítulo de número 21, um rei, Saul. Saul, ele entra e a primeira coisa que ele faz é quebrar o juramento que Josué havia feito com os gibeonitas. E aí o que acontece? Ele mata os gibeonitas. E uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender é que quando a gente faz alguma coisa sendo direcionado por Deus, mesmo que a situação não seja aprovada imediatamente aos nossos olhos, mas quando nós confiamos aquilo e fazemos um elo, colocando dentro do mundo espiritual, há um respeito mútuo dos céus, das coisas que estão ligadas com aquele que está ligado com Deus. E foi justamente o que aconteceu. Josué fez um juramento com eles, mas eles eram enganadores. Mas ele não quebrou o juramento. Sabemos muito bem que Saul foi um rei colocado por Deus para governar o povo de Israel. Ele foi assistido por alguns e mal assistido por outros. Mas foi o rei que foi colocado da parte do Senhor. E na caminhada, ele também, infelizmente, se corrompe. E aqui a gente já começa a ver uma das coisas que ele faz. E por quebra desse juramento, o que acontece? Houve um tempo de fome seca que perdurou justamente por 3 anos e atingiu Israel durante a primeira metade do reinado de Davi em Jerusalém. Por isso que tem umas coisas que quando acontece com a gente tem que dar uma puxada lá no passado para ver o que está acontecendo, o que tem a ver esse histórico da realidade dos dias de hoje com o passado. Foi justamente isso que aconteceu. Acreditava-se que essa calamidade, ela aconteceu justamente por causa de Saul e de sua casa sanguinária. Infelizmente, Saul, ele desrespeitou a aliança que havia feito entre Israel e os gibeonitas, onde Israel deveria protegê-los. O que acontece? Saul manda matá-los. E os gibeonitas, eles não eram israelitas, mas o restante dos amorreus, que Saul perseguiu dentro de Israel o tempo inteiro. No caminhar do tempo, o que acontece? O rei Davi, ele consultou sobre o grande mal que Saul havia causado e que poderia também ser reparado. Olha que interessante como que Deus trabalha. E eles responderam que só a morte da descendência de Saul poderia amenizar o grande mal. Aí que entra a Rispa. E assim foi feito. Davi concordou em entregar os 2 filhos que Rispa tinha, que eram filhos de Saul. A narrativa bíblica, ela fala justamente da vida dessa mulher. Ela traz um histórico, um aprendizado para nós a partir do comportamento dela. E olha como que a gente aprende, como que foi a atitude dela em meio às lutas que ela passou na vida e como que ela reagiu e como que ela demonstra que tipo de mulher ela era. E é aqui que nós aprendemos como mulheres de Deus. Não existe outro lugar, não existe outra literatura a não ser a Bíblia, a palavra de Deus, que traz grandes ensinamentos para nós mulheres. A começar pelo livro de Provérbios, quando ele fala
que a mulher sábia, ela edifica a casa. E olha como que nós aprendemos com isso, porque estamos vivendo em uma sociedade onde tem uma voz que clama por esse perfil dessa mulher. Tem mulheres lá fora que estão esperando uma palavra sábia, uma palavra de consolo, uma palavra de resgate a partir da boca de uma mulher de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. E o Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dEle. Por isso que nós, mulheres cristãs, nós temos uma identidade valiosa e nós não podemos perder e nem trocar por qualquer coisa alguma, que é a identidade de mulher de Deus na face da terra. Aleluia. Oh, louvado seja Deus! E a Bíblia conta toda a história de uma mãe, uma mulher forte, uma mulher que tinha um jeito firme. E o próprio nome dela fala sobre isso. Rispa significa pedra quente. E ela foi uma das mulheres do rei Saul, e com ele ela teve 2 filhos, por nome Armone e Mefibosete. E é daí que começa. Entra todo um período de escassez na vida dela, períodos de dificuldades, períodos de fugas, períodos de perda. E nós aí temos uma reflexão. O que nós podemos imaginar diante dessa cena, principalmente nós que somos mães? Ver o filho sendo levado pelos guardas e traçando ali no coração aquela espada, né, na alma dela, sabendo que eles iriam morrer. Eu imagino a angústia do coração de Rispa. Eu imagino a tristeza. E agora, a forma de lidar com as agruras da vida. Como que ia ser o comportamento daquela mulher? E é interessante que aqui a gente lembra do relato de quando Jesus foi crucificado. O que passou Maria ao pé da cruz, vendo o filho passar por tudo aquilo? Quando todos abandonaram, ela estava ali presente como uma mãe amorosa, sofredora. Ela ficou ao pé da cruz. Oh, aleluia! Em lágrimas. Irmãs mães, nunca desista dos seus filhos. Os seus filhos precisam de vocês a toda hora, a todo instante, principalmente quando a vida desses filhos apresenta algum tipo de dificuldade. É nós, mãe. Sabe por quê? Porque só quem é mãe sabe do que eu estou falando. Porque Deus, Ele quando nos permitiu gerar, maternidade só mãe sabe o que é. E às vezes quando a gente tem o primeiro filho, a gente fala só esse, pronto, acabou. Mas Deus é tão maravilhoso que até a dor do parto Ele apaga. Como que foi a dor do primeiro filho? Foi assim, assim. A do segundo também foi assim, assim, assim. Mas tem aquela que você nem lembra mais, porque Deus apagou. Aí você fala, nunca mais eu volto aqui. Há anos chegando, você está indo lá de novo. Maternidade, só Deus que gera isso na mulher. Interessante que a gente encontra isso nessas 2 mães. E nesta noite entenda que a dor de gerar o milagre, ela não pode tirar de nós a alegria de viver o milagre. Oh, aleluia! A dor de gerar o milagre não pode tirar do seu rosto a alegria de viver o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A dor é algo inerente, é algo próprio do ser humano. Não é nada extraordinário sentir dor, lógico que não. Seja ela física, seja ela emocional. Mas aos ver os filhos mortos, Rispa, em grande desespero, ela toma uma decisão de não abandonar
os corpos dos seus filhos, pois ela sabia muito bem que em pouco tempo seria eles dilacerados pelas aves, pelas feras do campo, mas insistentemente ela ficou ali. Os filhos de Rispa não tiveram um sepultamento digno. Não houve aquele momento de velório. Então imagina a situação daquela mulher. E diante de um cenário tão árduo, ela cria uma situação e se posiciona. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei te dizer: Deus te trouxe no lugar certo. Porque Ele tem uma palavra profética para a tua vida. Indiferente do que você está passando, indiferente da necessidade ou da situação que você esteja enfrentando, coloque na sua mente: o teu problema não é maior do que o Deus que você serve. O teu problema não vai tirar a tua intimidade com o Deus que você serve. Porque o que Ele quer é ver em você fidelidade para prosseguir. Oh, glória! Glória a Jesus, glória a Deus. Diante de um cenário, o que Rispa faz? Ela pega um pano de saco. Ela montou vigília, dia e noite, enxotando as bestas feras, protegendo os corpos dos seus filhos. Mesmo quando estavam em decomposição, ela não se afastou. Olha como nós aprendemos aqui, mulheres. Ah, minha filha rebelde. Ah, meu filho desobediente. Marca um momento dentro do quarto dele, dentro do quarto dela. Pega como aprendizado esse cenário que Rispa está nos ensinando. Pegue uma muda de roupa, pegue um calçado, pegue alguma coisa para representar o teu filho ou tua filha, ou quem que você quer que seja, dentro daquele local. E comece a falar palavras que edificam. Que você vai ver seu filho retornando, sua filha retornando, seu esposo tomando posição. Porque é assim que Deus faz. Olha como que nós aprendemos com esta mulher. Rispa é um símbolo de mãe amorosa, persistente, despojada, lutadora. Ela decidiu lutar até o extremo, movida por um amor de mãe. Só mãe faz isso. E o que você tem feito para não desistir dos teus filhos? Nós estamos vivendo uma condição que nós temos que ir na contramão do que a sociedade oferece. A começar pela educação, ela já está sendo terceirizada. E olha quantas referências que já estão sendo perdidas caminho afora. E a família, ela é o sustentáculo da sociedade. Nós não podemos esquecer disso, como família de Deus na face da terra. Aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Aleluia. Ela não deixou por prazer que as aves de rapina, nem as feras do campo, dilacerassem o corpo dos seus filhos. E quais são as aves de rapina que tentam destruir os nossos filhos nessa contemporaneidade? Podemos até citar. Pode ser os vícios das drogas, vida libertina, prostituição, rebeldia, más companhias e outras coisas mais. Infelizmente, muitos pais abandonam seus filhos ainda vivos, deixando eles irem, prosseguir na caminhada deles. É lógico
quando tomam uma certa idade, uma maior idade, eles sabem dos compromissos, porque os pais já ensinaram, mas estão debaixo do mesmo teto, ainda tem que ter respeito, precisa ter respeito. Eu tenho abordado algumas situações que mães têm enfrentado e que estão perdendo a autoridade na caminhada. Semana passada eu ouvi um relato de um pai dentro da própria casa dele. Ele foi até o banheiro e quando ele chegou, a porta estava fechada. Ele bateu no banheiro, na porta. Aí uma pessoa falou: eu estou aqui. Ele falou: mas quem é você? E ela falou o nome e ele foi procurar saber quem que era. A namorada do filho. E ele ficou todo desconcertado, porque ele não foi comunicado daquele cenário. Então às vezes a gente se envolve em tantas coisas, que no meio dessas tantas coisas, a gente acaba perdendo os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. E tem coisas, irmãos, que é função dada por Deus para pai e para mãe, e que filho não pode esquecer disso. Tamanha responsabilidade, porque um dia nós vamos prestar contas. E a sociedade quer declarar na mente deles que isso não precisa. Não precisa disso não, precisa sim. Eu tenho um sobrinho de 36 anos. E ele, quando chega perto de mim, ele toma bênção e me chama de tia. Os coleguinhas dele começam a rir. E às vezes que a gente que é crente ousado, né, a gente fala: vocês estão rindo por quê? Ele é meu sobrinho. Se chama retrato familiar. Porque nós não podemos perder a referência. Hoje, como que é o tratamento? Tudo diferente. Mas uma coisa eu quero dizer: ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de mudança de comportamento. E como que nós podemos fazer isso? Através de um diálogo, através de joelho no chão, palavra lida todos os dias, e diálogo firme com Deus. Esse cenário ainda pode mudar. Por isso que eu te digo: está passando por alguma situação dolorosa? Transforme sua dor em algo produtivo. Faça como Rispa. Aqui no livro de Samuel, nós lemos, e é importante a gente entender, porque abandonar os cadáveres de seus filhos foi uma forma encontrada por aquela mulher para aplacar a sua dor. Ela não quis abandonar. E uma vez que nem ela, nem os seus próprios filhos foram responsáveis pelas mortes dos gibeonitas, estava pagando alto preço. Mas Deus sabia de tudo. E inclusive, Ele estava no controle. Olha que coisa linda. Depois que os filhos de Rispa morreram, ela ficou ao lado deles por aproximadamente 6 meses. 6 meses olhando diretamente para a sua tristeza, sendo cercada todos os dias por aquele cenário terrível. E é tão interessante porque aqui nós aprendemos que a cura, ela é um processo que está tudo bem em lamentar nossas tragédias, quando nós estamos no processo de cura. Mas é saudável quando a gente consegue também desabafar. Agora olha o cenário daquela mulher. Ela não tinha ninguém para desabafar, a não ser um saco de pano para espantar as feras e olhar para aquela tristeza, os filhos se decompondo. Por isso que tudo tem um tempo determinado.
O luto não é fácil. Só quem passa é que sabe. Contudo, temos que enfrentar também as partes difíceis do processo para chegarmos do outro lado, para presenciarmos a restauração. Por isso que o nosso arquivo intelectual, ele não é vazio. Constantemente, quando alguém aproxima de nós, porque nós somos referência, nós temos alguma coisa a compartilhar com a necessidade do outro. Tem pessoas que chegam desesperadas perto de nós, estão passando por isso. Eu não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo. Aí você fala, calma, eu já estive dentro de um cenário parecido. Mas você venceu sim, por isso que eu estou aqui. Nada acontece por acaso. Sempre tem um aprendizado. E a tragédia pessoal de Rispa foi justamente uma bandeira solitária contra o fim designado a seus filhos. Rispa, ela alcançou resultados inimagináveis. Olha que coisa linda. Por isso que nós não podemos deixar de abençoar outras pessoas pelo simples fato de estarmos vivendo uma autocomiseração. Já observou que tem pessoas que fazem assim? O negócio está ruim para o lado dele, acho que tem que estar ruim para o lado dos outros. Mas quando você inverte a situação, é vitória chegando. Aleluia. As nossas atitudes, elas não trazem consequências somente para nós. A vida, ela é sua, mas as consequências também são nossas. Quando alguém não cumpre o seu papel até o fim, ou outros serão penalizados, e foi justamente o que aconteceu. Saul, num ato insano de desobediência, ele feriu os gibeonitas, quebrando a aliança feita desde a liderança de Josué, e alto preço pagou Rispa. Mas só que Deus, graças a Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. As recompensas, elas foram recebidas pelo amor que ela demonstrou pelos seus filhos. O ato do amor extremo de Rispa pelos seus filhos comoveu justamente Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. Ele, diante daquele cenário, porque só Deus conhece a sinceridade do nosso coração, só Deus sabe o que nós sentimos, só Ele sabe da tua dor. E Ele enxergou a fidelidade daquela mulher, aquele amor sincero comoveu o coração de Deus. E sabe o que Deus fez? Ele mandou chuva. Olha que coisa linda. Ele mandou chuva na terra, em dignidade àqueles filhos que foram condenados, que não tiveram um sepultamento justo nem digno por causa da atitude do seu pai. Mas o Pai Todo-Poderoso assistiu aquele cenário, aquela situação e abençoou o povo de Israel. E como que nós aprendemos com isso aqui? Quando a gente começa a meditar no versículo, nós encontramos uma coisa linda. Rispa, ela leva os seus filhos e coloca eles justamente em uma rocha, em uma pedra. Ela foi no lugar certo, porque a rocha é Cristo. Olha como que nós aprendemos. Não adianta você querer encurtar o caminho
dor. Não adianta você escolher caminho curto para passar momentos de tristeza. Mas nesta noite você está aprendendo. Leve para a rocha. Caminhe, continue no caminho da cruz. Porque tem uma rocha te aguardando. Porque quando você colocar, o Senhor te honrará. Oh, aleluia! Como que nós aprendemos com ela? A morte dos filhos de Rispa restaurou Israel. Deus também, Ele pode usar as nossas estratégias para o bem. Por isso que quando a gente for orar, nós precisamos buscar no Espírito Santo palavras de sabedoria, atitudes de sabedoria, para que possamos vencer. Essa história, ela nos traz um riquíssimo ensinamento, principalmente para os dias de hoje. E como que nós aprendemos com essa mulher? O cenário era caótico. E diante daquele cenário, um milagre aconteceu na vida de um povo. É isso que nós precisamos entender. Talvez você é só mais um. Talvez você é só mais uma na tua família. Mas ainda tem gente de pé porque você está com os joelhos no chão. Aleluia. Entenda isto. É doloroso para você. Mas Deus tem contemplado o teu clamor, as tuas lágrimas. E a morte não tem batido na tua porta por causa do teu clamor. Oh, glória! Oh, aleluia! Quantos livramentos Deus tem te concedido? Porque você não tem economizado na tua caminhada. Glória a Deus! E como que nós aprendemos com isso? Não tem que baixar a guarda, não tem que desistir, porque o Deus que você serve, Ele faz, Ele é o Todo-Poderoso, Ele ainda continua com o controle de toda a situação. Ele quem dá a última palavra. Aleluia! Como que nós temos que firmar nessa palavra? Não é qualquer situação que vai te desesperar. Fique tranquilo. Não abandone aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Prossiga para o alvo. Glória a Deus! A Bíblia fala que resta-nos um pouquinho de tempo. Daqui a pouco nós vamos embora. Aleluia! Fica firme. Continue prosseguindo. Ministério não é para qualquer um. Ministério é assim mesmo. Às vezes eu encontro com algumas pessoas que falam: já estou cansada, irmão. Cansa não. Às vezes eu encontro com algumas mulheres que falam: estou jogando a toalha. Eu falo: não joga não. Eu vou chutar o balde. Eu falei: não chuta não. Precisar dele para encher de água, para limpar o chão de sua casa. Por isso que Deus nos formou mulheres. Vamos estar firmes, mulheres. Porque nós somos como estacas, colunas dentro de casa. Talvez você não vai ter nenhum tipo de merecimento do jeito que você quer. Mas as nossas expectativas não tem que estar gerando em homem, não. Em Deus. É disso que nós não podemos esquecer. Então vamos colocar em prática a nossa função como mãe, como esposa, como dona de casa, como serva de Deus, que faz toda a diferença na face da terra. Amém? Eu gostaria de, antes de encerrar, com a permissão da direção, convocar todas as mulheres para ficar de pé, todas as mães, aquelas que não são mães, todas as mulheres fêmeas, as crianças, meninas, podem também ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração nesta noite, em um ato profético na vida de vocês. Sabe por quê? Porque nós ainda somos a esperança para muitas mulheres. Coloque a mão assim no seu peito.
Quantas que entraram aqui nessa noite ainda angustiada, entristecida, mas já está saindo com alegria no coração, porque o Senhor Deus te visitou. Você recebeu essa palavra no teu coração, amém? Então agora coloque em prática. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso